Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava, dando boas-vindas a você, ouvinte da Folha FM, que está chegando conosco agora. Temos a presença do jornalista Luiz Abreu Barbosa e o professor Carlão Rezende, candidato à reitoria da UENF. Voltamos então, e o assunto... Você tinha rolado uma bola. Rolamos a bola para o professor. A criatividade. A criatividade na hora da gestão, porque isso... Em momentos de crise é complicado, não? Olha, eu posso te dizer que eu tenho uma história de um laboratório que criei ao longo de 26 anos, né? É uma história que me realmente consagra como um responsável de uma estrutura que hoje eu diria que pouquíssimos laboratórios no Brasil possuem a estrutura que a gente dispõe no laboratório. E o que eu digo é que, por exemplo, 2017 foi um ponto que foi colocado aqui e que no debate já foi também questionado, porque, na realidade, ele personifica a situação de 2017 como se fosse o Passoni e ele e os responsáveis por manter a universidade aberta. Se esquecem da comunidade. Né? Na realidade, durante aquele período, o que tocou não foi o 1 milhão que a Comissão de Educação liberou, né? Foram recursos dos projetos de pesquisa das pessoas. O laboratório continuou a funcionar porque tinha recurso de projeto de pesquisa, né? Então, eu acho que essa personificação de uma solução centrada em uma ou duas pessoas é, primeiro, subestimar toda a capacidade de todo o corpo docente, técnico, de alguns estudantes, porque muitos voltaram para casa, porque a greve foi uma greve longa, né? E dos terceirizados, que trabalhavam lá também. Então, sabe, eu acho que as coisas têm que ser ditas com maior exatidão. Né? Então, o apoio da comunidade também, né? Pois é. Entendeu? Então, tiveram pessoas que foram lá... Doação de cesta básica para quem estava sem... Inclusive, por exemplo, na ocasião, eu estava como tesoureiro da Associação de Docentes, nós conseguimos dinheiro da Associação Nacional de Docentes, fizemos um ciclo de empréstimo às pessoas, porque muitos não tinham reserva financeira. Sim, quem não tinha gordura, outro. Quem tinha gordura sobreviveu com menor impacto familiar. Uhum. E agora, quem não tinha, pegava dinheiro emprestado ou no banco, alguns não saíram do fosso até hoje, e nós, na UENF, conseguimos empréstimos, cinto-pés de sacolão, enfim, foi uma situação coletiva. Então, eu quando ouço que nós mantivemos como se fosse, sabe, uma figura centrada em uma ou outra pessoa, eu fico muito incomodado, vamos dizer assim. Agora, ontem, aqui, o professor Rô Palácio, ele falou em projeção para o segundo turno, né? Uhum. Uns fazem, outros não, é questão da cada um, né? Ele, no primeiro momento, ele não projetou, falou que vai trabalhar e tal, mas aí eu rearguí. Ele tinha uma projeção, ele falou que espera ganhar entre 55% a 60% dos votos. Qual é a sua projeção? Eu não tenho projeção, eu só vejo o seguinte, 60% aproximadamente das pessoas votaram contra a administração que está aí, que o Raul representa a continuidade. Obviamente não haverá 100% de transferência de votos do Medina para mim, né? Tanto é que o Medina se manteve fora do... Né? Ele disse que não declararia apoio a mim ou qualquer outra pessoa, mas como durante todo o processo... A primeira pessoa que ele falou isso foi para, assim, pelo menos de maneira oficial, de fora da universidade, foi para mim. Uhum. Ele colocou isso, me mandou uma mensagem no WhatsApp e no dia seguinte soltou o comunicado oficial. Isso, entendeu? Então, quer dizer, eu acredito que o posicionamento dele, inclusive, foi muito mais enfático do que o meu no primeiro turno, contra a administração que está aí e tenta se manter por mais 4 anos. Né? Então, eu acredito que, mesmo que não haja uma transferência de 100%, eu acredito que parte desses eleitores devem votar na chapa 11, né? E não necessariamente no Raul. Agora, o Raul sempre foi uma pessoa desse tipo mesmo. Ele
acha que sabe tudo e vai resolver tudo do jeito dele lá. E eu realmente não tenho projeção. E se ele tem alguma pesquisa, eu não fiz absolutamente nenhuma, então eu não tenho... Eu tenho trabalhado junto aos docentes, inclusive pessoas que votaram no Medina já declararam votos a mim nesse segundo turno. Enfim, eu estou continuando como se tivesse posta uma nova eleição nesse segundo momento. Então, se eu te rearguir como fiz com o Raul ontem, você não vai me dar projeção nenhuma? Você não vai não te dou projeção nenhuma, porque eu não tenho... primeiro, eu não tenho uma pesquisa que me, e ele tem? Que me dê... Bom, não sei se ele falou, provavelmente tem, mas eu vou continuar acreditando que eu tenho chance até o segundo turno, até o final do segundo turno, de... O que você achou da posição do professor Medina, de neutralidade? Olha, eu esperava que o Medina fosse um pouco mais proativo na minha direção. Ele é um colega do meu centro, ele sim, eu reconheço nele o mérito acadêmico. Achava, inclusive, que nós dois estaríamos disputando o segundo turno, mas algumas coisas aconteceram. Por exemplo, o Cito Perge colocou uma carta... Você chegou a achar que o Raul não iria para o segundo turno? Cheguei, com certeza. Com certeza, porque a UENF ela foi criada exatamente dentro desse plano de que na universidade se ensina porque na universidade se faz pesquisa, né? Eu acho que a UENF é a primeira universidade no Brasil e, quiçá, no mundo, onde os cursos de graduação e pós-graduação iniciaram simultaneamente, né? Parece um pouco de presunção, mas é fato concreto, né? No Brasil, a primeira universidade com 100% doutores com dedicação exclusiva. Você espera que um doutor seja capaz de realizar pesquisa, captar recursos, orientar pessoas. Essa característica existe no Medina, existe em mim, não existe no Raul. Eu tenho que ser sincero, né, nesse ponto. E o currículo Lattes está disponível, a base Lattes ela é aberta para visitação de qualquer um. Então, eu achava, sinceramente, que a comunidade, principalmente nesse momento, onde a questão, torno a dizer, gerada na universidade tem sido questionada sistematicamente, eu acredito que, à frente da universidade, tem que ter uma pessoa com mérito acadêmico e, obviamente, que seja capaz de conversar com políticos da região, políticos parlamentares federais ou estaduais, e eu acho que, no caso, todos três têm essa qualidade, né? Só destoa na questão do mérito acadêmico. Isso, para mim, é inegociável no plano institucional. Agora, eu tenho... É inevitável, você quando você se dedica a uma pauta, e você tem isso, a pauta vira meio sua. Entendi. Você numa redação, quando alguém vai pegar aquela... pede licença, porque essa pauta está com a pessoa. E isso ocorre não só internamente numa redação, mas ocorre externamente. Você acaba sendo para-raio de muita coisa, as pessoas te veem como uma pessoa que está noticiando aquilo. E tem acontecido comigo, inclusive, em relação a você e Raul. Quando eu anunciei essa última rodada, porque dolosamente a gente aqui nessa semana, não só estamos ouvindo... Obrigado, Marco. Não só estamos ouvimos o Raul ontem e você hoje, mas só tem 11 anos essa semana. Abrimos com o Leonardo Barreto, que é secretário de Desenvolvimento Ambiental, que é um quadro formado pela UENF. Uhum. Terça-feira, o Edmundo Siqueira, que não concluiu, mas fez um ano lá, e o pai é uma... Conheço o João. Uma figura da UENF, inclusive muito amigo do José Carlos Mendonça. Teve a primeira turma de veterinária, no Comitê de Bacia, e vamos terminar amanhã com a Vanessa Henrique, cientista política, que é outro quadro formado na UENF, entre vários outros. Então, é doloso, o UENF está pautando. Mas quando eu não sei a programação dessa semana, eu não sei porque eu jogo no blog e eu boto o link ali no Facebook e ajuda a propagar. E você e o Raul saíram colocando os apoios que cada um tem. Exatamente.
né? E dentre uma pessoa que se manifestou ali foi um estudante da UF, o Heraldo da Silva Duarte. E ele colocou um print... Uma foto minha ao lado da Thalíria e do Flávio Serafini. Isso, dizendo que você é candidato do PSOL. E ele botou um print falando que você... Assim, me parece que teve uma discussão entre vocês, virtual, em que você questiona... Faz uma analogia entre a capacidade de trabalho sua e dele, e no final aí está escrito assim, vou ler aqui. Aliás, a UF deveria estar livre de figuras como você. Primeiro, isso aqui é fato? É fato. Isso não é fake. Fato. Não é fake, não, é fato. E vou explicar o contexto, né? Sim, por favor. O contexto é o seguinte, durante um período, as universidades públicas foram às ruas exatamente para se manifestar contra os cortes que estavam sendo realizados pelo governo federal nas universidades. Esse agora é recente do Antral? Não, esse é antigo, né? Foi em maio, lá atrás. Né? Porque começou quando protestaram contra Bolsonaro e aí começou... Pois então. E esse jovem, que está numa universidade pública, né, foi fazer uma contra-manifestação apoiando os cortes feitos pelo governo. Aí, ora bolas, eu falo assim, quem está na universidade pública, ele tem que ser um defensor da universidade pública, e não a mão que balança o berço. Você me desculpe, eu falei para ele que realmente figuras como ele, que está usufruindo da universidade pública, apoia o corte de finanças na universidade pública, ele está no lugar errado. Ele deveria ir para a iniciativa privada, qualquer coisa. Não é porque ele é de direita. Não, lógico que não. Pô, eu tenho apoiadores que votaram em Bolsonaro, apoiadores que votaram em Bolsonaro e reconhecem em mim o mérito acadêmico. Calma, Carlão. Eu estou calmo. O seu tom está um pouco exaltado. É porque eu me empolgo só na hora de falar, não estou exaltado. Eu estou falando que ele colocou. Eu preciso arguir isso porque foi feito na minha página. Eu não chamei ninguém para cá. Não, eu sei, eu acompanhei. O debate veio para cá e ele colocou isso aqui. Quer dizer, então foi por esse motivo que você está colocando. Exatamente. Não foi por esse direita. Não, pô, tô falando, acabou de repetir, então agora num tom menos alto, porque na realidade eu gosto de falar e às vezes eu me falo de uma forma mais intensa, mas nada de exaltado. Na realidade, eu tenho várias pessoas na UENF que são declaradamente eleitores do Bolsonaro, eleitores do Witzel, foram pessoas que eu não votei, né, e que me apoiam porque reconhecem em mim o mérito acadêmico. Então, eu convivo com pessoas de direita e de esquerda. O que eu estava defendendo é que uma pessoa, e isso tem um texto que eu escrevi, uma pessoa que está dentro da universidade pública, seja aluno, seja técnico, seja professor, ele tem que defender a universidade pública. Se ele está na universidade pública defendendo corte de recursos para a universidade, querendo privatizar a universidade, ele está no lugar errado. Ele deveria ir para a universidade privada, que existem várias no país, inclusive muito mais do que universidades públicas, e boa sorte. Entendeu? Eu acho que é um grande desserviço uma pessoa, um jovem, ou um servidor, seja docente ou técnico, está dentro da universidade. Aliás, estando ou tendo passado pela universidade, não defender o papel da universidade pública. Entendeu? Não defender, e defender o desfinanciamento da universidade pública, para mim, é um grande desserviço. Entendeu? Só isso. Entendi. Que eu coloquei. Não, porque ele colocou de uma outra maneira, por isso que eu estou querendo esclarecer, só isso. Não, lógico, isso aí teve um desdobramento que você nem imagina. Isso aí é um post que inclusive ele pegou essa foto, que é uma foto que foi tirada na UF, quando o Flávio Serafini e a Thalíria estiverem aqui durante as eleições passadas, né? Eu estive lá, era uma discussão que me interessava, porque o Flávio Serafini é presidente da Comissão de Educação, inclusive. Fui chamado, fui lá, e aí tira a foto, ele pega uma foto do meu Facebook, né? Isso é a foto minha, que está lá no meu Facebook, faz uma montagem, entra aí num grupo que eles têm, né, UF Livre, alguma coisa do gênero, e aí começou toda aquela discussão,
né? E teve um determinado momento que eu parei, porque eu vi que, na realidade, eu estava mais alimentando um discurso que não necessariamente ia levar absolutamente nada. E ainda dizendo que eu sou candidato do PSOL, eu sou candidato da UENF, né? Na realidade, o PSOL, as pessoas que votaram no PSOL, pessoas que votam no PT, ou pessoas que votam no PSL, estão votando em mim porque acreditam na minha proposta, entendeu? Ou no PSC de Whitson, né? Ou qualquer um, entendeu? Eu acho que não tem essa... Dentro da universidade, quem me conhece de fato sabe que eu sou um defensor incondicional da universidade como ela é. Inclusive, isso... eu vou dizer a você, Aloysio, porque a gente não se conhece tanto, né? Acho que a primeira vez que eu tive contato contigo foi na última entrevista anterior, né? É que, na realidade, eu sempre tive na arena política da instituição, seja como diretor de centro, chefe de laboratório, vice-reitor, que já fui, pró-reitor, como também dentro da UENF, porque fui um dos fundadores da Associação de Docentes da UENF. Então, é muito fácil quando você está numa arena política e se expõe as suas ideias, que aqueles que tentam, de alguma forma, te demonizar, criem fatos e distorções para... Até, eu estava vendo aqui que a eleição estava sendo discutida muito bem. Um belo dia me mandaram também um print de uma servidora lá da UENF que nunca teve nenhum contato comigo pessoal, falando que eu trato as pessoas como um lixo. Eu falei assim, mas qual foi a experiência que ela teve comigo para dizer esse tipo de coisa, sabe? Então, aí depois me mandaram pessoas que trabalharam comigo, falaram que, pô, o que é isso? Uma coisa totalmente... Enfim, tomando um rumo desnecessário, né? Então, é desagradável, só mas para... acontece. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz no início... Isso aqui era fato ou era fake? Não, é fato. Eu não li o texto. O contexto é que é diferente do que ele coloca. Porque ele já está nesse mantra tentando me desqualificar há um bom tempo. Não, porque eu até tive a oportunidade de participar daquela mesa sobre fake news, que gerou muita polêmica na Bienal do Livro aqui de Campos. Uhum. Com o Roger Schwartz, que foi aquele episódio do MAN, né, com o Chechel, e foi uma mesa que gerou muita reação dessa direita acéfala aqui de Campos, chegaram a propor boicote da Bienal, acho que você se recorda disso no IFE, né? E uma das coisas que eu coloquei ali, naquele debate, lotou ali o auditório do IFE, foi historiografar a fake news, né? Porque a fake news, esse nome fake news, ele nasce na eleição de 2016 a presidente dos Estados Unidos. Inicialmente, ele não nasce da academia, ele nasce do jornalismo. Foi como os jornalistas chamaram aquelas mensagens apócrifas que circulavam contra a Hillary Clinton. Até de satanista, de que pedófila. E ela não é cunhada na academia, ela é cunhada na prática jornalística. E o Trump eleito, com auxílio das fake news, se apropria do termo e passa a acusar a imprensa de fake news. Então, a gênese dela, como a gente conhece, é assim. E você está falando, usou um exemplo clássico aí de uma fake news usada contra você. E o Raul ontem que também, ele também se queixou do mesmo expediente. E teve um artigo com a foto dele, meio que isso também. Não, eu conheço, eu vi o artigo. Tirando de contexto. E o Edmundo anteontem aqui, ele falou que achou, na opinião dele pessoal, ele externou a opinião dele, que achou que você deveria talvez ter se pronunciado sobre... Porque ali não foi uma coisa de rede social, ali foi num espaço virtual que se pretende jornalismo profissional. E, enfim, gerou muita repercussão, você sabe, né, que gerou. E o que você acha dessa opinião do Edmundo que você deveria ter se manifestado? Mas o primeiro que o artigo não foi escrito por mim.
Eu não vou... E ninguém disse isso. Não, pois é, eu não vou me pronunciar, eu estava fora, né? Estava fora daqui, eu não posso também ficar o tempo todo. Eu não tenho um grupo grande para me ajudar na campanha, eu estou fazendo um grupo com meia dúzia de pessoas. É a opinião de uma pessoa, entendeu? Eu não vou me manifestar realmente, como eu acho que o Raul poderia ter se manifestado também, se o Edmundo acha, porque o Raul não se manifestou, foi uma coisa diretamente relacionada a ele, eu não vou me manifestar. Ele se manifestou. Isso, muitas pessoas, inclusive, me ligaram, falando assim, pô, esse negócio vai te prejudicar. Eu falei, mas pô, o que eu posso fazer? Entendeu? São artigos que não foram escritos por mim. A imprensa, você me falou, né? Como você usou uma expressão que aquilo como é que se chama? Imprensa profissional. A imprensa, ela tem a sua autonomia, né? E, enfim, foi escrito por como saíram outras, né? Não necessariamente sobre o Raul, mas sobre a questão, por exemplo, do problema que está acontecendo no Tribunal de Contas do Estado em relação ao enquadramento dos nossos servidores de menor rendimento financeiro e que até agora não houve um pronunciamento claro por parte da reitoria, entendeu? Agora, eu acho que eu respeito, acho que a entrevista que eu fiz com o Edmundo foi uma boa entrevista, aliás, eu diria que posso dizer que foi uma das boas entrevistas, porque as perguntas eram perguntas interessantes. Eu tive pouco tempo para evoluir, porque ele me mandou durante a noite, eu tive que escrever meio que acordado e dormindo, né? Mas eu gostei muito de ter escrito, acho que eu poderia ter esperado até um pouco mais para eu elaborar. Eu falei para ele, dá uma olhada aí, porque eu não tive tempo nem de rever o português direito, porque eu cheguei tarde da noite, fiz a leitura, dormi pensando no que eu ia escrever no dia seguinte, acordei às 5 da manhã para atender a demanda que ele mesmo estabeleceu, né? Aliás, então, o Edmundo escreve aqui, Luiz, você viu, né? Já, né? O Edmundo Siqueira. Não. Ele fala aqui sobre esse assunto que nós estamos falando agora. Uhum. Tá aqui. Bom dia. Raul foi acusado de ligação política com a Fox Feijó, embora em um veículo de baixa credibilidade. O Carlão acusado de ligação com o PSOL. Uma eleição, mesmo para uma universidade, exige trato e acesso político às instituições que determinam verba e estrutura da UENF. No caso específico, a produção acadêmica é muito importante, mas é preciso articulação política. A escolha do reitor deve levar em conta as duas vertentes em conjunto? Acabamos de falar sobre isso. Eu não sei se ele estava ouvindo, mas concordo plenamente. Eu acho que foi o que eu coloquei aqui anteriormente. Eu vejo que os três candidatos teriam condições de articular politicamente. Conheço muito bem o Medina. Aliás, o Medina, surpreendentemente, tem uma boa postura em palco, né? Nós fizemos um debate lá, o Medina fala muito bem. E é o que eu disse, né? Entre os três candidatos, eu reconheço em dois mérito acadêmico muito claro para mim. E isso é uma coisa que eu não abro mão. Eu venho de uma formação do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, onde o nosso mote é o que eu disse: na universidade se ensina, porque na universidade se faz pesquisa, e foi por foi nessa égide que nós fomos criados aqui. Só mais respondendo outra pergunta aqui, que eu fiquei um tempo sem olhar aqui, sem olhar a página do Face. Tem desculpa, só para sair um pouco do assunto, uma pergunta da ouvinte. Elizabeth Ribeiro, bom dia. Sabe se vocês alguma informação do pagamento dos RPA da Prefeitura de Campos? Elizabeth está aqui na página 3 da Folha da Manhã. Comissionados vão receber nesta sexta-feira. Então, uma informação para a leitora que pede. Isso. Desculpa ter te interrompido. Nada, imagina. Mas... Até em termos de pagamento também, a UENF teve pagamento antecipado. Eu acho que as pessoas... Mais uma vez, o governo do Witzel está surpreendendo, né? Porque nós tivemos nossos pagamentos atrasados ao longo de um período, né? E agora a gente acredita que está entrando nos eixos, né? Então, eu acho que a relação política, eu acho que ela se constrói no dia a dia lá e, sinceramente, como eu disse aqui, eu tenho... eu entendo muito bem a liturgia do cargo e, obviamente, a UENF estará acima
de toda e qualquer relação. Agora, dentro da UENF, eu sou UENF, estando como reitor, eu serei o reitor da UENF. Agora, fora da UENF, eu posso ter a minha opção política, né? Independente de qualquer coisa, né? Eu acho que isso faz parte do meu da liberdade individual de cada um. Sim, mas jamais deixaria de conversar com qualquer um deles. Inclusive, recentemente tive conversa com pessoas do partido do Witzel. Eu tenho um grande amigo que é do Ministério Público Federal, assessor no Supremo, e que falando assim: olha, Carlão, se você realmente for escolhido pela comunidade, nós vamos marcar imediatamente uma reunião com o Witzel para que a gente possa estabelecer uma agenda que é uma agenda intensa da UENF, porque nós temos muitas coisas a serem vistas na UENF. Reposição de vagas de pessoas que foram aposentadas, outras que faleceram, não só no quadro técnico, quanto no quadro docente. A UENF demanda ainda, nós não atingimos ainda 50% do quadro docente, então a gente pode ampliar o número de cursos. Por exemplo, ontem mesmo, voltando de Macaé, né, falando um pouco da agenda do futuro reitor, né, existem demandas de professores para a gente ampliar a atividade em Macaé. Hoje nós temos um curso lá, que foi o primeiro curso no Brasil de engenharia de petróleo, que até hoje ainda está deficitário do corpo docente. Precisamos, lá tem um curso que foi recém-inaugurado de meteorologia. Existem projetos aprovados para criar engenharia costeira. Olha que coisa importante. Nós estamos criando vários portos aqui na região e pouquíssimos profissionais na área de engenharia costeira, que é muito importante exatamente porque a gente precisa ter essa visão de uso da região costeira de uma forma, profissionais qualificados. Eu estava dizendo assim, nós publicamos um artigo há um tempo atrás, numa revista relativamente conceituada, chamada Science, e lá foi a descoberta dos corais da Amazônia, né? Eu vi. Um artigo muito que me deu muita satisfação por vários motivos. Primeiro, porque foi uma coisa... visibilidade ao UENF, deu visibilidade ao nosso projeto, e mais. 90% dos autores do artigo eram estudantes nossos. Então, isso é uma coisa que me orgulhou muito. A gente fez essa matéria. E uma coisa interessante, né? Porque aquele artigo ali, ele acabou gerando um desdobramento que foi parar uma audiência pública lá no Congresso Nacional, né? Porque a Repsol já estava começando a fazer perfuração lá, ia iniciar. Mas quando você olhava o estudo prévio, eles não tinham áreas, por exemplo, onde, se tivesse um acidente, não tinha uma modelagem de meso e macro escala de onde ia parar o óleo. Então, isso é uma coisa absurda. Então, o estudo, ele não foi para inviabilizar, que uma vez eu estava numa mesa redonda, aí o pessoal da área de petróleo: pô, Carlão, aquele seu artigo está atrapalhando a economia do Pará. Aí eu falei assim: meu amigo, a economia do Pará, ela tem que ser uma economia sustentável. Eu acredito que a exploração de petróleo seja muito boa, mas se você não tem uma coisa que realmente garanta, no caso de um acidente, você não ter medidas preventivas, agredir o meio ambiente, né? Então é uma coisa que tem que ser refeita. O artigo, ele simplesmente mostra um bioma extremamente importante e a piscosidade, né? A produção pesqueira relativa a essa formação desse bioma era extremamente importante. E também a atividade econômica. Né? Exatamente, é outra fonte econômica. E uma coisa que na nossa área, pode ser que para a área de produção as pessoas não conhecem, que é o que ele conecta o hemisfério sul com a América Central. Né? Então, é o que a gente chama de corredor ecológico. Então, enfim, é uma coisa que a gente tem que ter um trato melhor, né? Olhar o ambiente. Nós não estamos mais no século XVII, onde as questões ambientais não eram tão relevantes assim. Né? Então, não precisa nem ir até século XX ali, o Exxon Valdez no Alasca, acho que é emblemático aquilo ali, o dano que causou ao meio ambiente. Você morava nos Estados Unidos nessa época, Marco? O Exxon Valdez? Que ano? 91. Eu estava em Seattle, foi 90, 91. Eu estava em Seattle exatamente. Eu fui em 91 para os Estados Unidos. Aquilo foi talvez
relativo a petróleo, pelo menos, talvez seja o mais emblemático. Quando descobriram Magic Johnson, foi a público dizer foi que estava doente. Tinha com HIV, AIDS. É verdade. Boa memória. Então, aquela década ali foi uma década realmente de muitas coisas. Devastou o litoral do Alasca, né? Que tem uma biodiversidade muito rica, né? Isso ainda gerou sequelas por muitos anos. E reforçou também a questão dos royalties aqui para Campos, né? Dos riscos que a gente corre pela atividade de extração de petróleo. Né? Exatamente. Bom, são 8h18, vamos a um pequeno intervalo para chegarmos ao último segmento, na conversa com o professor Carlão Rezende. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. A Proteus, moderna empresa